Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia ao livro de João, capítulo 1, livro a qual escreveu João, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João, capítulo 1, verso de número 11. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 1, o versículo de número 11. Todos encontraram, amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e curvar a tua cabeça por mim. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, oramos e pedimos a direção do teu bom Espírito Santo. Estejais conosco, Senhor. Fala pela tua palavra, pela tua bondade, pelo teu amor. Fala de maneira simples, clara, objetiva, para que compreendamos o teu querer e a tua vontade, para que saiamos daqui nesta noite, Senhor, com o coração, Senhor, cheio da tua palavra, Senhor, para que venhamos, Senhor, viver, Senhor. Esteja conosco, Espírito Santo, tu és, Senhor, o mais esperado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desocupe tuas mãos, tome seu assento e tenha liberdade para adorar o Senhor. João capítulo 1, bem conhecido, nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Glória a Deus. E o Verbo estava... Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Irmãos, nós temos aqui no texto bíblico do livro de João, no capítulo 1, acredito eu que o mais importante de toda a Bíblia. Fala e trata-se da presença de Cristo antes da fundação de tudo. Antes que tudo se formasse, antes que tudo viesse a ter vida, o Verbo já estava lá. Jesus, antes da fundação, ele já estava presente. E vemos há mais de 2000 anos essa palavra ser pregada, e o nome dele ainda continua motivando, transformando vidas. E quando nós nos deparamos com esse texto, como diria minha avó, eu fico maravilhado por tudo que Jesus tem feito. E eu venho a mim mesmo e eu reflito o que nós fazemos
Quais são as nossas atitudes diante de Deus? Às vezes olhamos para a palavra como um simples livro. Olha-se para a palavra como se fosse uma história. Não é uma história como um livro qualquer. São verdades que mesmo antes de tudo acontecer, de tudo ser formado, já existia um projeto. Nós olhamos aqui, nós vemos a luz ser manifesta neste mundo. Nós vemos a luz dissipando todas as trevas. E o interessante, quero falar de uma maneira simples, é que até hoje, a luz do Evangelho dissipa em nós as trevas, nos tira da cegueira, nos tira do comodismo, nos ensina em tudo como a nossa vida muda, nos leva a crer, nos leva a ter fé. O ato de Jesus, a vinda de Cristo, o ensinamento de Cristo muda a nossa vida, nos confronta diariamente. O Senhor Jesus, Ele é especialista em nos confrontar, em colocar diante de nós os nossos erros, nossas fraquezas, e muitas das vezes, por nós mesmos, não enxergamos. Então nós precisamos daquele que conhece, desde o momento que é gerado, somente Jesus. Somente Jesus pode olhar para dentro de nós e saber o que é necessário ser mudado e como trabalhar para que essa mudança venha acontecer. Irmãos, você já notou que na maioria das vezes nós perseveramos em ser ruim? Irmão, o que você quer dizer com isso? Perseverar em ser bom é difícil. Porque para perseverar em ser bom, você tem que ter várias práticas que a Bíblia ensina. Perdoar, procurar a pessoa que te ofendeu, tentar conciliar a situação, buscar o vínculo da paz. E na maioria das vezes, queremos? Vou falar no plural. Queremos? Não. Então nós estamos ali, desenfreadamente, tentando fazer o que achamos que é melhor para nós. E a verdade que é Cristo faz o que é melhor para todos. Não é o melhor para você, é o melhor para todos. A Bíblia nos ensina que Jesus é a cabeça do corpo. É Ele quem dá a direção. Será que Jesus olha para um dedo e fala, esse dedo é especial no corpo? Ou será que Ele olha e diz, a mão precisa ser cuidada, assim como todos os dedos e assim como todos os membros? Então todos têm o mesmo cuidado pelo Senhor. O Senhor, Ele olha para nós de maneira única, sem acepção. A igreja de Deus não tem maior e não tem menor. Somos iguais diante do Senhor. O que diferencia em nós é a vontade. Uns têm vontade, outros não têm. Uns querem muito, outros estão acomodados. Mas para Deus, se você hoje está acomodado e você disser para o Senhor, eu vou buscar, eu vou me dedicar, eu vou descer, eu vou me humilhar, o Senhor te usará tremendamente. O que vivemos hoje, irmãos, o que fazemos, o que pensamos, pode definir como vai ser o amanhã. Se assim Deus permitir a gente ter um amanhã. Às vezes nós estamos parados no tempo. E devemos despertar, porque nós temos o conhecimento da verdade. E vivemos um tempo, irmãos, que cada vez mais está se tornando complicado. A diversidade de ensinamento que se tem hoje. Mas note que a maioria abriu mão, vamos falar de uma maneira que todo mundo fala, dos costumes. Mas ele é o verbo. A palavra mudou? Se ele é o verbo
se Ele está antes da fundação de tudo, se continua sendo o mesmo Deus, se continua fazendo as mesmas maravilhas, o porquê que nós passamos por processos de transformação? Porque a palavra mudou. O verbo é a palavra. Então, quando se coloca na posição de alguém que estuda muito, ouvimos hoje dizer assim, mas o significado no hebraico é outro, o significado no aramaico é outro, o significado no grego é outro. Aí eu pergunto para a igreja, santidade é santidade ou mudou? Mudou o jeito de buscar a santidade? Vemos hoje, irmãos, já notou que as pessoas estão fazendo vídeos com a IA da igreja? Vai aonde com essa roupa de prostituta? Aqui é casa santa. Alguns vão olhar e vão dizer, olha, tá certo. Não, aquilo é zombaria. Sabe o que estão dizendo? Ainda tem igrejas assim? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Porque havia um povo que não estava preparado para a vinda de Cristo. Havia um povo naquele tempo que sabia da promessa, da profecia, que o Messias viria. Eles guardavam isso, esperavam. Só que o que não entenderam é que do deserto viria um homem, e esse homem estaria preparando, e a preparação deste homem era muito simples. Já falamos disso outro dia. Se arrependa, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. A preparação para a luz é o arrependimento. E às vezes, muitas das vezes, estão ignorando isso daí. E como, irmãos, aborrecer as trevas? É cômodo nós termos a mesma vida de antes e dizer, eu estou na igreja. É cômodo a gente vir para a igreja e não precisar fazer nenhuma mudança. Há muitas pessoas que acreditam que não tem nada a ver. Há muitas pessoas que acreditam que o evangelho tem que ser baseado só no amor. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor por nós, entregando o seu Filho. E nós provamos o nosso amor como? Como você tem provado o seu amor a Deus? Como é o seu amor a Deus? O dia que eu tiver necessidade eu busco? O dia que eu precisar eu clamo? Amar a Deus, irmãos, é estar no verbo. Estar no verbo é viver a palavra. Guardar a palavra significa que você ama, porque você a pratica. Agora, será que daqui 30 anos teremos mais um movimento? Temos igrejas inclusivas. Hoje o homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Mas Jesus, todavia, diz, no princípio não era assim. No princípio não era assim. Hoje, doeu o dedo, o cabelo mudou, engordou, emagreceu, pode divorciar. Jesus disse, no princípio não era assim.
Esse no princípio aponta para onde tudo começa. Esse no princípio me faz olhar para trás e lembrar de como começou. Mas vemos um evangelho sendo anunciado que pega do meio do caminho para o término, aonde muitas doutrinas têm vindo, e vemos um povo sucumbir porque não guarda princípios. Vemos um povo em massa sendo enganados porque não guarda a palavra. Mas eu conheço a palavra e vive na prática do pecado. Mas eu tenho intimidade com Jesus. Irmãos, é tanta gente que hoje é profeta, é tanta gente que hoje passa revelação, e muitos dizem, não são de Deus. Eu posso dizer, o dom é de Deus. O dom pode ser de Deus, mas tem muitos desses profetas que a gente não vai encontrar no céu. Profeta igual Balaão, você não vai achar no céu. Que se vende, que faz moeda de troca das coisas que não estão à venda. No princípio, quando tudo começa, o povo marcha, Balaão se corrompe, Balaque compra, amaldiçoa eles, eu te dou tanto. Aonde vemos isso hoje? Nós vemos hoje os profetas do Pix, vemos hoje os pregadores que arrastam multidões. Eu quero que você, por um segundo, imagine algo. Imagina que nós temos um pregador na igreja e ele vive de oferta, tipo assim, 5, 10, 15, 20 mil por pregação. Talvez muita gente aqui no ano inteiro não consiga juntar esse dinheiro. Ele ganha numa pregação. Mas um dia a igreja acaba, a perseguição chega, eles vão viver do quê? Quem que vai bancar eles? Deus vai mandar 20 mil para eles? E aí? No deserto, quanto Moisés estava ganhando? Quanto que João Batista estava ganhando no deserto? No deserto, Moisés estava ouvindo a voz de Deus. João Batista no deserto vinha falando do Senhor, preparando o caminho, porque sabia quem era o Senhor. O que nós estamos vendo hoje? Arrecadação de crente, porque não guarda a palavra, não busca aprender a palavra. Jesus disse: o meu povo padece por falta de conhecimento, sofre porque não tem conhecimento, ou quando tem, negligencia o conhecimento. Irmãos, note que essa trajetória que a igreja está passando. Esses dias o irmão Luiz me mandou um vídeo de um homem defendendo a igreja católica e largando a madeira nos pentecostais, ou como muitos dizem, né, nós é os do contra, né, mas é aquele time que vem só para chutar canela. É assim que eles veem. Irmãos, na visão de muitos, a igreja evangélica só serve para pedir dinheiro. Na visão de muitos, todos os pastores evangélicos são sem vergonha, safados. Na visão de muitos, todos os pastores evangélicos vivem da renda da igreja. Tem exceção.
Não só essa, como muitas igrejas na face da terra que servem a Deus de verdade, não busca dinheiro, não busca fama. A maioria desses homens perderam o princípio, perderam o começo. Mas quando você olha para a história deles, você vê que eles começaram da mesma maneira que nós estamos. Eles começaram da maneira que nós estamos. Grandes nomes, grandes pregadores. Começou do jeito que nós vivemos, nós nos mantemos. E eles se desviaram. Tomaram outro caminho. E agora se tornaram estrelas do Evangelho. Mas aqui João diz, o texto diz de João e diz assim: ele não era a luz. João não era, pregava da luz, falava da luz, mas o texto diz, ele não era, eu não sou, a luz é Cristo e reflete através de mim e através de você. Ele é a luz e ele reflete através da tua vida. Por isso que vós sois luz, mas ele é a fonte. Ele é tudo. E muitas das vezes as pessoas têm esquecido disso. Como tudo começa, quando você olhar para o começo, você entende o fim. O começo das pregações, os grandes anúncios de Cristo também é: arrependei-vos, arrependei-vos. O porquê que se frisa o arrependimento na Bíblia? Porque muitas das vezes somos motivados a permanecer nos mesmos erros. E os nossos caminhos, irmãos, por nós mesmos, pela nossa própria vontade, é fracasso. Talvez você possa dizer para mim: minha vida vai bem, bem financeiramente, espiritualmente vai bem. Você dorme, você tem paz? Com dinheiro existe a ilusão, sem dinheiro você tem paz? Teus projetos são bem sucedidos? Ainda que os nossos não sejam, a gente tem paz. Ainda que a gente se frustre, alguém vem na nossa casa, a repreensão, a mão de ajuda, a palavra que levanta. Na hora certa nos alegramos porque Ele diz: eu sou contigo. Então não importa se temos ou não temos, a situação em que nos encontramos, mas Ele está conosco. Sabe por quê? Porque desde o princípio Ele não mudou. Nós temos mudado ao longo do tempo, mas o Senhor não muda. O Senhor, Ele não muda, Ele não mudará. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. A ação de Deus é imutável. Será que os princípios dele vai mudar? Não. O interessante é que nós temos a liberdade por causa do conhecimento. João 8,31. Os judeus que nele creram e guardaram sua palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheceis a palavra e será livre. Livre do quê? De demônio? Não. Você acha que nós estamos livres de demônio, irmãos? Eles estão ao derredor o tempo todo. A Bíblia diz que eles estão procurando alguém para... Mas a nossa volta está quem? O anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem. Se o inimigo está o tempo todo ao derredor, estamos livres de ser acusados? Estamos livres de passar por problema? Estamos livres das armadilhas? Não, recebemos livramento. O livramento não é para a vida toda. O livramento é para cada momento de perigo. Pelo fato de conhecermos a verdade, guardar os princípios da verdade. Então virá livramento na tua casa, no teu financeiro, sobre teus filhos. Virá livramento no dia da tempestade, porque a palavra está no teu coração. Quando tudo virá ao contrário, quando a vontade, o desejo tão grande vir de dizer dentro de você: pare, você vai lembrar da palavra. O princípio, aonde tudo começou, você vai olhar para trás e vai dizer: para lá eu não volto. Eu quero continuar.
Então olhamos para esta palavra e vemos esta luz que vem de Cristo, que nos mostra toda a verdade que está diante de nós, tira também a cegueira que está em nosso coração. Às vezes nosso coração está cego, nós sabemos quem é Jesus, a vontade de Jesus, o que é certo, e nos fazemos cegos sobre a terra porque não queremos aceitar Ele. Às vezes olhando diz assim: mas eu já estou em Cristo. Não, às vezes estamos em Cristo, mas com a cegueira no coração, e é necessário que venhamos abrir os olhos da fé, abrir os olhos espirituais, assim como João estava com os olhos abertos e atento para a vinda do Senhor, devemos estar nós hoje com os olhos abertos e atentos para a volta do Senhor Jesus Cristo. A sonolência que vem, as adversidades que enfrentamos, nos bloqueia. E o que a palavra nos exorta? A ser constante. O que a palavra nos exorta? A não desanimar. Se a Bíblia diz que a gente tem que ser forte, é porque haverá momentos de fraqueza. Se a Bíblia diz sobre perseverança, porque há momentos que nós vamos frustrar, há momentos que nós vamos querer parar, há momentos que tudo vai vir contra a nossa vida, os problemas vão chegar. Mas se nós não estiver firmado naquele que todas as coisas começou, e a Bíblia diz em Apocalipse que com ele todas as coisas vão encerrar, aonde nós estaremos? Que vida nós teremos? Eu não estou preocupado, irmãos. Aqui a gente corre, trabalha, não tem pão hoje, amanhã tem. Não tem água hoje, passa sede, mas amanhã vai ter. Se não tiver o que comer, a prefeitura te dá. Se preocupa não. Mas se preocupe quando você morrer, você vai para onde? Eu não estou aqui pelas coisas materiais que eu posso ter, porque eu posso trabalhar. A Bíblia diz que o ímpio, ele prospera pelo suor do seu trabalho. Até o ímpio prospera. Não estamos na igreja porque prosperamos, porque somos bem-sucedidos em alguma coisa, mas porque nós cremos, pelo início da palavra, que um Senhor formou tudo, e um Senhor vai requerer o povo que guardou a sua palavra. Estamos guardando essa palavra? Olhe para dentro de você mesmo, está guardando a palavra? Mas qual parte da palavra você está guardando? Só a parte que te convém? Porque existe uma parte da palavra que nos constrange. Existe parte da palavra que requer da gente. Existe parte da palavra que nos pede para deixar coisas para trás. Deixamos. Se alguém faz um mal para a gente tem coragem até de matar. As pessoas dizem: não, irmãos, são poucos, irmãos, que quando tudo vira de ponta cabeça, dobra o joelho e chora. A maioria, quantos crentes eu já vi? Eu vi pastor, irmão, se tocar eu mato. E eu do lado falando: Jesus, esse homem não é convertido não. E aí? Perde a cabeça dentro de casa, falta derrubar a laje. Não é assim? Só as irmãs casadas sabem, né? E sente, como diz o irmão Rodrigo, né? Só eu sei e eu sim. É mais ou menos por aí, né, irmão? Irmãos, até quando? Até quando a gente vai viver sem enxergar a verdade? Você sabe qual é o problema? Que muitas das vezes não se examina a Bíblia. Vou fazer uma pergunta aqui para a igreja. Quando a pregação começa a ter muitas situações de capítulo e versículo, todos vocês sabem do que está falando? Vamos ser sinceros, sabe? Não. Por que não sabe? Porque não lê. Por que não lê? Como? Porque não quer. Vou fazer uma pergunta.
E ela é bem realista. Quantos de vocês perdem pelo menos 30 minutos no dia vendo vídeo no YouTube? Não dá para trocar 30 minutos com a Bíblia na mão? Quantos de vocês conseguiu ficar um ano inteiro orando toda madrugada? Para você ver, princípio. Irmãos, às vezes vamos deixando as coisas acontecer. Diz mais, verso 9: ali estava a luz, a verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo não foi feito, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Eu quero fazer você entender isso de uma outra maneira. Veio para o que era seus e os seus não. Por que não receberam? Estava esperando que Jesus viesse como? O rei, isso, coroa de ouro, cavalo branco, espada na coxa, grande, formoso, guerreiro, sujeitando todos os inimigos, derrubando reinos e reinados, destruindo todo o povo que ia contra eles. Esse era o rei que eles esperavam. Como ele veio? No lugar do cavalo, foi um jumento. No lugar de derrubar todos os inimigos, pregou a paz. Mas sujeitou o reino do inferno. Só que o povo não queria que sujeitasse o reino do inferno. Demorou, veio Paulo dizendo: nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas principado e potestade. Jesus veio e introduziu no mundo a palavra. Jesus veio e declarou a verdade, um livro aberto, mas não para todos, para quem quer, porque a palavra está aí, mas a maioria não quer ler. A verdade está exposta, mas a maioria não procura. O Senhor está de ouvidos atentos, mas a maioria não clama. O Senhor tem nos dado a oportunidade, mas muitos negam. O Senhor, de todas as formas, Ele tem nos ajudado, de todas as maneiras. O povo não quis, e o povo ainda continua não querendo. E o porquê? A Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz. Sabe o que eu acho interessante? Eu quero fazer um comparativo aqui. Quem já observou as pessoas indo para um terreiro? Não é interessante? Como que a criança vai para o terreiro? Como que ela se veste? Como? E as mulheres? Se cobre toda, né? E os homens? Mas o crente que é crente, quando ele está pronto para ir para o culto, alguém diz: lavar o santarrão. Aquela lá quer ser santa. Eu acho que em alguns nessas falas acertaram, porque eu venho para a igreja para aprender, buscar intimidade com o Senhor, ter mais santidade na vida, ser repreendido pela palavra. Irmãos, as trevas é prudente. Você sabe como que se cultua espírito? Do jeito que o espírito quer. Agora eu queria entender uma coisa: tem um princípio, tem um começo, tem um ensinamento,
E ele foi se desvirtuando ao longo do tempo. Então temos várias igrejas com várias doutrinas. Agora, quantos deuses tem? Deuses tem muitos, Deus só tem um. Então devemos analisar aonde vamos, porque segundo os contextos bíblicos, tem um monte de igreja aí na heresia, tem um monte de igreja praticando heresia. E sabe por que o povo está lá? Porque não conhece a ver, mas bate no peito e diz: eu sou crente. É o crente com a mesma vida do ímpio. É o cristão que não chegou no Senhor ainda, mas o Senhor chegou nele, porque ele foi dado a Jesus, mas ele rejeita a verdade de Cristo, porque não quer viver segundo a vontade de Deus, mas quer viver segundo as suas próprias concupiscências, e deixa então assim o evangelho do Senhor, para viver as vontades de sua própria natureza. Irmãos, nós estamos diante de um tempo onde as pessoas não levam mais a Cristo, levam apenas a igreja. Igreja lotada não é sinal de salvação. Irmãos, nós temos hoje muitos pregadores que eles realmente estudam muito, passam horas estudando. Sabe por quê? Porque o evangelho caro tem que ter novidade. Sabe o que eu me lembro do final do missionário Davi Miranda? Ele dizia assim: irmãos, perguntaram para mim por que eu prego a mesma coisa, irmãos, porque não tem outra palavra. A resposta do missionário era essa, mas quando o missionário levantava a mão, eita glória! Sabe por que o Senhor respondia ao missionário? Porque tinha uma vida na presença, porque a palavra do não pode estava no coração, porque vivia para o Senhor. Aleluia, aleluia. Irmãos, alguém pode dizer: não, isso aí foi só com o missionário. Tem uma vida santa para ver se o diabo chega perto. O diabo não tem medo de palavra. Quando ele vai ter com Jesus foi com a palavra, mas a palavra que gera santidade em você, ele tem medo. Sabe por que ele tem medo? Porque pela palavra você vai ser santificado, e na santificação o diabo não chega perto. O que o diabo não quer é altar santificado, altar que tem verdade. O que o diabo não quer é gente que suba aqui com o coração entregue ao Senhor. Ele não quer. Sabe por quê? Porque tem luz. Vou falar como uma pessoa que eu conheço, que é de centro espírita. Ele diz: para vocês dizem fogo na igreja. Não é fogo, é uma energia. A energia que vocês têm lá queima os espíritos, radia longe, queima eles. Vocês falam queima, é uma energia, dá um choque neles, eles vêm bravo. Sabe o que ele disse? Qualquer um pode invocar espírito, qualquer um invoca. Ele já é bem de idade, tem 60 anos de terreiro. Pastor, por que você está dizendo isso? Para vocês entenderem. Qualquer um invoca, mas não é qualquer um que tira, ele falou. E eu vou te falar, sabe como que se invoca? Qualquer um pode chamar. A vida em pecado, eles vêm, eles entram, brinca com o teu corpo, faz presepada com você no meio da rua. Mas para tirar, tem que estar na presença, tem que estar na palavra. Eu vou te mostrar como que as coisas mudam. Quando você chega ao evangelho, você chega fervoroso. Primeiro ano é uma maravilha. Depois do primeiro, já não ora mais. Eu li a Bíblia o dia inteiro, irmão, mas tinha tempo, irmão. Eu ficava no caixa da loja assim, o dia inteiro. O povo, ô fanático aí, ó. Eita glória. Aí você vai recebendo o nome. Passou o tempo, eu comecei a trabalhar muito. Esse dia, sabe que hora que eu estava lendo a Bíblia? 4 horas da manhã. Estava sentado no sofá, o sono saiu e veio no meu coração a palavra. Sabe o que o Espírito de Deus estava me ensinando?
Gênesis, a diferença entre o sol e a lua. O Senhor estava me ensinando como é ser família dentro de casa, a autoridade da mulher e a autoridade do homem. E eu, eita glória, Senhor, é assim, Senhor, luminar maior, luminar menor, é assim, meu servo. Às vezes eu acordo de manhã, pego a Bíblia e falo, sabe por que isso aconteceu, meu servo? Por causa disso, disso, disso. Sabe onde eu aprendi sobre idolatria? 2h da manhã, o Espírito Santo me ensinando, eu acordado e Ele falando comigo, meu servo, até hoje, o meu povo não entendeu a minha palavra. Então, se o povo não entende a palavra, prega-se o quê? Porque são poucos direcionados pelo Espírito. Veja os grandes homens, isso é indiferente de ministério. Tem assembleanos que quando fala de Jesus chora. Manteve, guardou, guarda unção, guarda princípio. Está no meio de pessoas corrompidas, mas eles não são. O profeta disse que estava no meio de um povo impuro, de lábios impuros, mas ele não era. Aleluia. Filho das trevas é mais prudente. Eles dizem não faça, ele não faz. Dizem para as mulheres que zela do cabelo, rapa a cabeça, ela rapa, passa a gilete, vai ver, tá branquinho. Não é assim? Tem um pastor amigo nosso, e ele, na adolescência dele, ele foi para um terreiro e colocaram ele no rocó. Aí ele contando pra gente, ele falou assim, eu estava no rocó, pastor, aí veio outro homem que queria namorar comigo. Aí eu falei, oxe, que isso, rapaz, que isso, rapaz? Aí ele foi entregar um despacho na mata e falar para ele, não vai para trás. Ele olhou, ele viu um negócio muito feio e ele desistiu. Ele correu e falou, nunca mais volto lá. Hoje ele é pastor, um homem muito estudioso da palavra. Irmãos, nós olhamos hoje, as pessoas estão perdendo a direção, porque estão esquecendo de onde tudo começa. Por que a gente está aqui? Por que você está aqui? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Preste atenção. Irmãos, aqui no verso 13, os filhos não nascem da carne, não nasce do sangue, nasce da vontade. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade? A Bíblia nos dá várias interpretações sobre roupa. A Bíblia nos dá vários entendimentos. Hoje há um apelo muito grande para a vaidade dentro da igreja. A vaidade tomou conta das igrejas. Mas todavia o povo de Deus é diferente. Todavia o povo de Deus age de maneira diferente. E o que é diferente no povo de Deus que o mundo fica chocado? O que o povo, os verdadeiros, tem que o mundo não tem? Alguém pode me dizer? Poder. Qual é a diferença dos verdadeiros? Eles têm poder. Eis que vos dou e quem guarda princípio tem poder.
Poder para libertar vidas, curar vidas, reestruturar famílias. Poder para combater as trevas. Quem está em Cristo e Cristo está nele, esse tem poder e tem autoridade. Sabe por quê? É filho. Agora veja bem, Jesus deixou tudo, e a gente vem para a presença de Deus e diz: eu não deixo nada. Senhor, eu te sirvo, mas não tem negócio, esse meu pecado aqui é meu, essa vontade é minha e não abro mão, não paro. Eu quero lembrar só uma coisa aqui. Quem que precisa ser salvo? Nós ou Jesus? Jesus já está à destra do Pai. Se nós queremos ir, eu vou fazer uma pergunta dentro dessa pergunta, aí vai ficar mais fácil ainda de você entender. Qualquer um pode entrar na tua casa, sim ou não? Quem que pode? Quem tem intimidade é convidado, né? Mas mesmo assim tem que chamar no... Ô fulano! E alguém lá dentro vai perguntar: quem é? É a irmã fulana de tal. E às vezes tem irmãos que falam assim: fala que eu não estou. Tem ou não tem? Quem já fez isso aí? Isso é feio, viu? Eu tenho um primo, ele disse assim para a filha dele: fala que eu não estou. Meu pai mandou dizer que ele não está. O cara falou assim para ele assim: tá, quando ele chegar você me avisa. Irmãos, alguém bate no portão e te chama, e você tem que receber. Nós somos esperados no céu, mas lá vai ter uma porta para nós passar, de uma maneira para os irmãos entenderem. E se naquele dia nós não estivermos prontos, é a única chance. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito simples: é errado buscar santidade? Se você andar por um caminho onde nada pode, você está andando errado? Mas se você tiver paz, alegria, felicidade em todas as áreas da sua vida nesse caminho, você perdeu o quê? Nada. Alguém vai dizer assim: mas eu não quero viver assim, não tem necessidade. É porque nunca foi convertido, é porque nunca foi liberto do Egito, é porque nunca a palavra penetrou no coração. Quer estar com Deus e quer estar com o mundo. Não dá para servir a dois senhores, ou é um ou é o outro. Jesus se dedicou totalmente à vontade de Deus. Aleluia. E como temos Cristo como exemplo, não nos dedicamos a Ele. Como? Digam para mim. Mas alguém vai argumentar assim: você tem Deus, fique na sua casa, leia a Bíblia e ore. Quem sozinho fica orando? Levanta um forte aí a mão aí. Eu louvo e agradeço a Deus pela igreja, porque faz anos que eu acordo na madrugada e eu consigo orar. Sabe por quê? Por causa de vocês. Porque se não fosse por causa de vocês, e fosse só por causa de mim, eu não oraria. Eu oro por causa dos outros, porque é necessário que venhamos orar uns pelos outros. Ensinamento de Jesus. Mas se não temos afinidade com pessoas, vamos orar por quem? O vizinho que te xinga, que te calunia? Pela empresa que o patrão não dá aumento? Por aqueles que te exploram? Como? Se não somos levados ao quebrantamento. E quando somos levados é através do que? Da palavra, que nos corrige, nos exorta a todo momento. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, verso 3.
Aleluia. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aleluia. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. O que olhamos e entendemos aqui, que o que é criado pelo poder da... Eu quero que você entenda de uma maneira simples. Como que o milagre ele vai ser gerado? Pela palavra. O milagre ele é gerado porque nós temos fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. E temos fé em Cristo por causa da palavra. E pela palavra e pela fé, ele vai gerar o milagre, ele vai criar o milagre. O milagre de curar o câncer não é para todos. É para todos? É só para quem tem a fé exercitada. Não é que ele não queira curar a todos, é que nem todos querem a cura dele. Existe diferença entre eu acreditar e declarar para você, e você acreditar e receber o que foi declarado. Porque Deus nunca vai dar para você o que você não quer. Ele não vai te obrigar, ele não precisa te obrigar. O doente é você. Eu tive essa experiência com o cadeirante. Pode andar, ele diz, não, eu prefiro a cadeira de roda. Deus deixou ele lá. E aí? Fui visitar uma mulher com câncer. O Espírito Santo de Deus disse para mim, ela desistiu da vida. Morreu no outro dia. Os irmãos estavam comigo. Senhora, a senhora desistiu da sua vida. Só estava esperando a igreja ir lá, no outro dia ela morreu. Vi gente com câncer que você olha e você fala, não está doente. Esperançoso que Deus vai fazer, está curado. E aí? Teu problema é tão grande assim que a tua fé não possa passar por cima dele? Teu problema é tão grande que a palavra que Cristo te ensinou não possa te fazer prevalecer num caminho de fé, de renovo, de transformação, de criação de Deus para você? Porque o Senhor ele pode criar tudo para você, uma nova vida, uma nova expectativa. Jó, no pior momento dele, ele desistiu de Deus? Não, ele acreditou, ele ficou confiante no Senhor, e o Senhor mudou a história de Jó. Mardoqueu não desistiu, ficou confiante no Senhor, Deus mudou a história dele. Daniel não desistiu, ficou confiante no Senhor, o Senhor mudou a história dele. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus mudou a história dele. Não, mas tá bom. Billy Graham acreditou no Senhor, Deus mudou a história dele. Missionário Davi Miranda, quando jovem, acreditou no Senhor, Deus mudou a história dele. Eu acreditei no Senhor, ele mudou a minha história. Você não acredita no Senhor para ele mudar a tua, não? Eu acredito no que ele disse. Aleluia. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Glória a Deus. Diz assim o verso 12 a seguir: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todas as coisas estão nuas diante dos olhos daquele que temos que tratar. O teu problema não é comigo. Quem vai tratar contigo é Deus. Teu problema não é comigo. Teu problema é com tuas atitudes, com teus pensamentos, que está clara diante de Deus, porque a palavra penetra. Quantas vezes tu entrou no culto e falou, é comigo? Quantas vezes entrou no culto, ficou bravo e falou assim, parece que está sabendo de alguma coisa? É porque está nu diante dele.
Ele está vendo todas as coisas. Esse é o poder da palavra, ela penetra. O Senhor revela. Nunca entrou na igreja e ficou pensando: será que ele viu? Será que ele sabe? Porque a palavra está sendo declarada e anunciado o teu pecado. É Deus dizendo: eu te conheço, sei quem tu é, sei onde tu estava esses dias, eu vi o que você fez lá, escutei o que você falou. Aí vem aquele medo: será que Deus vai revelar o meu pecado dentro da igreja? Será que Deus vai revelar a mentira que eu contei? Nunca pensou isso não? Quem aqui já veio na igreja e ficou com medo de ser revelado o seu erro? Ixi, tem poucos corajosos que levantam a mão, mas são corajosos. Às vezes a gente diz: não vou levantar a mão por vergonha. Aí o Senhor sabe. Um dia, irmãos, eu estava sendo desobediente. Eu lembro como se fosse hoje. Aí um dia eu subi no altar, irmãos. Aí veio um pregador e eu sabia que era homem de Deus. Eu falei: tá, glória. Eu falei: é hoje. Aí ele começou a pregar e tuf, na ferida. Eu falei: é hoje. Eu falei: Jesus. Cheguei em casa, falei: Jesus, vamos fazer um concerto com o Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra estava cortando. Irmãos, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Eita! Olha o que o texto nos diz: penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Sabe por que nós vamos ter que tratar? Porque às vezes a pessoa está no culto pensando na balada. Eu vou simplificar: está no culto, não vê a hora de acabar para sair para ir pecar. Está no culto, mas não aceita a palavra. Ela discerne a intenção. Qual é a nossa intenção? Da mesma maneira que quando a intenção é arrepender, chegar em casa, ele já sabe. Nada para Deus é novidade. Quando passa na mente, ele já sabe. O teu sofrimento, ele já sabe. O que você precisa, ele já sabe. Se ele sabe o que você precisa, se ele sabe de todas as coisas, o porquê que ele não faz? Porque ele espera a nossa atitude. É diante das nossas atitudes que as coisas se movem à nossa volta. Mas quando não temos atitude, o Senhor sabe, mas Ele está observando. Por que a maioria tem que adoecer, tem que passar por momentos difíceis? Porque tem que ter atitude de arrependimento. A palavra é a mesma ainda, o verbo é o mesmo: arrependa-se. Arrependa-se. Não da boca para fora. Arrependimento da boca para fora é conversa de papagaio. Arrepender, irmãos, é mudar verdadeiramente. Aleluia. Eu sou um homem arrependido do que eu fiz, e sou grato a Deus, irmãos, e não estou apegado a nenhum de vocês dentro da igreja. Se hoje todos virar as costas e sair por aquela porta e dizer: pastor, tu está sozinho, aí eu vou dizer: você errou. Eu vou dizer: tu errou, e eu ainda estou com ele. A Bíblia diz que a mãe pode abandonar o filho, mas todavia, aleluia, tem alguém que não te abandona, tem alguém que não te deixa. Pode deixar você na lixeira, ele pega, ele te acolhe. A igreja pode te deixar, Jesus não. Devemos lembrar disso.
Mas se um povo vai e você fica com Cristo, Jesus traz outro povo. Porque o Senhor, quando você é com Ele, Ele é contigo. Eu sempre falo isso, Jeremias 1. O Senhor vela da palavra para que o compromisso dele é com a... Mas se a palavra, se minha palavra estiver em vós, verdadeiramente... Se a palavra estiver em nós, irmãos, se nós guardar a palavra, é de verdade, é sincero, nós somos discípulos. Não era João que estava indo chamar o povo, era o povo que estava indo ouvir o que João tinha para dizer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não é Deus que precisa de mim, é eu que preciso de Deus. Oh, glória, aleluia. Irmãos, abra aí a sua Bíblia, João 17, para nós encerrarmos. Temos 15 minutos, aleluia. Vamos ver a oração de Jesus pelos seus discípulos? Vamos ver o que Jesus disse aqui. Todos abram sua Bíblia, livro de João, capítulo 17. Nós vamos ler e encerramos aqui. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanham. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Verso 9: eu rogo por eles, não rogo pelo... Aleluia. Mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, guarda em teu nome aquele que me deste, para que sejam um, assim como nós. Para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aleluia. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Santifica-os. Aleluia. Na verdade.
Verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Verso 22: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Aleluia. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Aleluia. Oh, glória. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amados esteja neles, e eu neles esteja. Não se divide um povo por costume, mas se divide um povo pela verdade. Eu quero que você entenda uma coisa: Jesus só está em um povo. Jesus só está em um, não estou falando uma igreja, não estou falando uma placa, em um. Tem várias igrejas, vários ministérios com a mesma doutrina. Tem um povo espalhado por vários ministérios que carregam o mesmo ensinamento. Pergunta para eles aonde se aprendeu, ele diz: na Bíblia. Só que hoje sustentar a verdade custa caro. Para mim não. Porque quando eu cheguei eu não tinha nada. Quando eu cheguei eu não era conhecido, não era famoso. Quando eu cheguei eu não tinha poder nem autoridade. Sabe por que eu não me corrompi? Porque eu não vim para Cristo por dinheiro, por fama. Sabe por que eu não mudei minha maneira de pregar? Porque eu não vim para agradar ninguém. Sabe por que a igreja ainda está de pé? Porque ele é com um povo, o povo que declara a verdade. Quando este povo está verdadeiramente na presença dele, não tem inferno, não tem guerra, não tem fome, não tem problema, não tem decepção, não tem abandono, não tem nada que possa te separar dele, porque o amor do Pai é manifesto naqueles que amam seu Filho. O Verbo está vivo, a palavra da vida, é a palavra que transforma o traficante num homem de família, um homem quieto dentro de casa, é a palavra que tira a gente das drogas, é a palavra que liberta das mãos dos demônios, é a palavra que faz a mulher à toa se tornar uma mulher de valor, é a palavra que pega o homem vil e faz ele agora ser valoroso na presença do Senhor, é a palavra, o poder está aqui. Então comece a viver a palavra do Senhor. Aleluia. Não tem como, irmãos, mas conheça a palavra. Eu encerro dizendo algo: se é tão simples guardar a palavra, irmãos, por que muita gente não está vivendo o extraordinário? Se a palavra é tão simples assim, como muitos dizem, diz é só
Reconhecer Jesus. Eu quero dizer algo penetrante. Melhor não conhecer. Diga, é melhor não conhecer a palavra do que conhecer e não praticar. Isso tem um peso. Quando conhecemos e não praticamos, a consequência vem. Você sabe o que significa isso? Irmãos, a conta vai chegar. Aleluia. E eu quero dizer algo aqui para a igreja. Se preocupe com o dia do inferno, não, porque no dia entre a salvação e a condenação, todo mundo vai estar no tribunal. Todo mundo vai ver o que vai acontecer. Mas se preocupe-se com o que você planta aqui na terra, viu? Porque o que você planta aqui, você colhe aqui. Preocupe-se com aquilo que você plantou, que está crescendo. Você pode ter esquecido, mas está crescendo, viu? E só tem um jeito da situação mudar: se arrepender. Só tem um jeito de ter força e ajuda para suportar o fardo da colheita. A ajuda vem de Cristo. Só Ele pode nos ajudar. Guarde isso. Pastor, simplifica toda esta palavra. O Senhor está nos dizendo: antes que tudo se formasse, Ele é Deus. Depois de tudo formado, Ele continua sendo Deus. Quando tudo passar, a palavra ainda vai continuar. Pode passar os céus e a terra, mas porque aonde Ele está, Ele pediu ao Pai para que nós venhamos estar com Ele. A palavra vai continuar, o verbo é eterno, e nós estaremos na eternidade com o verbo. Mas se viver a palavra, se guardar verdadeiramente e ser fiel à palavra do Senhor. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, lembrando que sexta-feira, quinta-feira agora tem oração aqui. Aos obreiros aqui orando, irmão Rodrigo e sua esposa. Sexta-feira o culto de libertação. Convide as almas que estão oprimidas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe. O Senhor tem feito coisas maravilhosas, e eu creio que vai fazer muito mais ainda através da vida dos irmãos. 6h? Amanhã a oração é 6h, irmãos. Para quem quiser participar, seja bem-vindo, a igreja está aberta para estarem orando. Amém? Reflitam, irmãos. Busque ao Senhor de todo o coração. Irmãos, eu quero dizer algo para os irmãos aqui. Às vezes a gente passa o tempo na igreja, e eu tenho ouvido um testemunho de muitas pessoas diferentes que têm falado que perdeu a sua vida na igreja, que nunca teve liberdade dentro da igreja. Quando vocês ouvirem isso, eu quero que vocês reflitam. Quando as pessoas dizem isso: ah, na igreja eu não podia isso, não podia aquilo. Ah, não. Irmãos, o que é liberdade? Devemos entender o que é liberdade e o que é libertinagem. E às vezes as pessoas querem libertinagem, não liberdade. Ninguém em Cristo está preso. A gente pode, irmãos, dizer: não quero mais. Podemos. Só que paz, só Cristo tem para dar. Só Cristo. Então devemos estar atentos com aquilo que nós ouvimos. Irmãos, quem saiu do crime, quem saiu da bruxaria pesada, das feitiçaria pesada, só saiu por causa de Cristo. Os que não saíram por causa de Cristo morreram no caminho. Os que saíram por causa de Cristo estão vivos e estão dando testemunho.
O Evangelho, irmãos, a gente tem que pedir na caminhada, todo dia para ser convertido, todo dia para abandonar os pensamentos, para vencer as dificuldades. O tempo passa, vamos envelhecer e daqui um dia não estaremos mais aqui. O Senhor não te impede de ter bom carro, o Senhor não te impede de ser abençoado financeiramente, o Senhor não te impede de viajar, o Senhor não te impede de ter momento com sua família. Aí eu ouço assim, é porque eu não tenho tempo com a minha família. Não, homem negligente, ele pode ter o tempo que for, ele vai continuar sendo negligente, vai continuar não prestando dentro de casa. Ah, mas é porque minha mulher... Não, mulher negligente, ela vai continuar mesmo fora da igreja sendo negligente, vai continuar não prestando dentro de casa. Porque quem presta sabe chegar e abraçar. Porque quem presta sabe pegar um filho no colo. Quem presta sabe dar uma palavra de conforto. Quem presta, irmãos, quem olha para o Senhor, porque uma das coisas que Deus fala para a gente é cuidar da nossa casa. Então, aquele que está na igreja e ele não cuida da sua casa, ele não deve reclamar da igreja, ele deve perguntar a Deus aonde ele deve se consertar, porque nesse quesito, biblicamente, ele está errado. Alguém pode olhar e pode dizer, não é assim. Pergunta para minha esposa se ela tem algo para reclamar. Pergunta para os meus filhos para ver se tem algo para reclamar. Porque muitos aqui já viram meu filho falar, pai, eu te amo. A minha filha está ali. Eu já passei muitos momentos com a minha filha. Mas pergunta se o pai abandonou algum dia. Alguém vai olhar e vai dizer, por que você está falando isso? Isso é algo de Deus para a igreja. É algo de Deus para quem está ouvindo. Então a Bíblia ensina. A minha família só ficou bem quando eu busquei o ensinamento de Jesus. A minha família só ficou bem em todos os quesitos quando eu pratiquei o que Jesus mandou. Primeiro a minha casa. Alguém olha, irmão, se eu vou na esquina, a minha esposa sabe. Alguém diz assim, como às vezes a gente brinca, a varoa mandou. A Bíblia diz que nós somos um. Se eu cair na esquina, ela sabe onde buscar o caído. Se eu morrer a caminho da onde eu estou indo, ela sabe aonde vai me encontrar. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que nada justifica o desleixo de um homem e de uma mulher diante de Deus. Não tem nada, porque a Bíblia ensina tudo. Então nós devemos separar, porque nós temos 24 horas. O dia tem 24 horas. Dormimos, trabalhamos, conquistamos muitas coisas. Nós temos 2 horas praticamente para adorar o Senhor, para buscar a palavra do Senhor. E nós temos uma vida para lutar pelos nossos sonhos e para lutar para poder ajudar a nossa família. Irmãos, a coisa mais horrível que tem é estar lá fora desamparado. Tem muita gente que nesse momento está dentro da sua casa, com o coração destruído. Tem muita gente que nesse momento está frustrado. Está lá, mas a comida não tem sabor, está no celular porque não tem o que fazer. Você sabe o que é bom? Quando a gente está em Cristo, tudo se renova. Então o que está dando errado na vida, pergunte para o Senhor como consertar. Porque quando a Bíblia me ensinou que eu precisava ser um bom pai, eu comecei a orar, Deus me ensina a amar meus filhos. Deus me ensina a amar minha esposa. Deus me ensina, Deus me ensina. Hoje, a minha vida é outra. E eu aprendi, irmãos, a me calar quando eu deveria xingar. Eu aprendi, irmãos, a sorrir quando era para chorar. E eu aprendi a chorar enquanto muitos estão sorrindo. E tudo que eu faço é diante de Deus. E se você praticar a palavra do Senhor, não tem capeta, não tem macumba, não tem bruxaria, não tem demônio nenhum, não tem inimigo que vai te ver caído. Quando estiverem prostrados, vão estar bem longe, porque a presença que vai estar do lado é o Deus que você ajoelha aos pés dele. O nome dele é Jesus. Amém? Estenda suas mãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos. Que o Senhor abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Leva, Senhor, para casa em segurança. Livra do perigo, do mal, do laço. Livra de todas as obras malignas. Da bênção, da vitória espiritual, Senhor, na vida deles. Ajuda eles a caminhar. Senhor Espírito Santo, dá força para os irmãos perseverar na caminhada, Senhor, e que cada um dos meus irmãos, Senhor, saia desta noite revestido e fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus,
e a paz do Senhor Jesus vão embora.